Salve nação e a polêmica no Flamengo. Quanto isso o cara joga, mas é óbvio que ele já deveria. Essa situação, na minha opinião, já deveria ter sido resolvida. Isso é evidente. E aí, se ele fosse responsabilizado, ele não estaria em campo. E com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Wander se ele ganhou. Você vai entender mais a polêmica que tá rolando no Flamengo com o Bruno Henrique, que tá causando a maior treta entre comentaristas. É sério isso? Sim. O Thiago Maia não foi pago, isso é um fato. O Bruno Henrique não foi julgado. Eu também acho que é um absurdo o Bruno Henrique não ter sido julgado até hoje. Sim. Como eu acho um absurdo ninguém ter sido punido ou responsabilizado até hoje pela morte dos 10 meninos no CT do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019. Quem não viu, produção Netflix UOL, documentário dos Garotos do Ninho. Tá tudo lá. Uma série de coisas absurdas que aconteceram ali. Morreram 10 crianças. Ninguém foi responsabilizado. A imprensa não fala disso, né? Pode perguntar. Eu sou o único que fala. Modéstia à parte, sou o único que fala disso. Todo dia 8 eu vou na rede social e lembro. Mais um mês se passou. Ninguém foi responsabilizado. Hashtag não esquecemos. Ninguém fala. Não é manchete, não tem enquete, não tem debate, não tem comparação. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a justiça do Brasil é paquidérmica. E nada acontece. Ah, foi denunciado, fulano, não sei o quê, o outro tem idade, não tá mais envolvido porque fez não sei quantos anos. É assim que funciona. Isso é muito mais grave até, obviamente, muito mais grave. Então é evidente que já deveria ter sido definido isso. Como o Paquetá levou na Inglaterra, Premier League, levou uma eternidade até ele ser inocentado. 2 temporadas. Então, enquanto o Bruno Henrique não for julgado, ele vai jogar. Eu acho também que o Paquetá demorou muito, eu acho também que o caso do Bruno Henrique está demorando demais. Tem várias, tem as matérias do próprio Igor, do Rodrigo Matos, com várias informações ali, trocas de mensagens, muito comprometedoras aparentemente, mas ele não foi julgado. Ele não foi julgado, ele pode jogar. O Paquetá jogou a temporada inteira, é a mesma coisa. Quando ele joga, ele vai para o campo e acabou. Agora, o outro é um fato, o cara não foi pago. O Internacional não contratou um outro jogador agora. Comparar isso, vou te contar, é de uma disfarçatez, é de uma cara de pau. Chega a ser canhestro. Como você compara essas duas coisas? Agora, o Bruno Henrique tem que ser punido? Não sei. Não sei. Eu não vou aqui me atrever de ficar julgando. Realmente, acho tudo que eu li ali muito sério. Mas não sou eu que vou julgar. Paquetá parecia que ia ser punido. Todo mundo achava lá na Inglaterra que ia ser punido. Foi inocentado. Não encontraram provas contra ele. Até que ele não ia jogar mais. Não encontraram. O Paquetá foi inocentado porque não encontraram nenhuma prova cabal, concreta, de envolvimento dele. Havia sinais muito claros, os cartões, parecia forçado, mas não encontraram nada. Então ele foi inocentado. Ponto, acabou, segue a carreira dele. E na imprensa inglesa e nos bastidores, lá o que se falava, que ele ia ser banido do futebol. E não aconteceu nada. Porque não tinha nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhum sinal de fumaça, nenhum telegrama, telex, escrito na pedra, nada. Nada acharam. E aí não teve como envolver. Então, o cara é inocente, foi isso que aconteceu. Então, o Paquetá é inocente. Foi o que falou o Felipe. Então, ele faz o quê? O jogador está lá, escala o jogador faz o gol da vitória. Agora, a gente pode reclamar e deve reclamar, sim, da justiça brasileira. Mas entre o Bruno Henrique e o Garotos do Ninho, eu gostaria de ver essa mesma mobilização com relação aos Garotos do Ninho. Por que até hoje ninguém foi responsabilizado e por que a imprensa não faz reportagens mais vezes a respeito desse tema, que é muito mais importante. 10 crianças foram mortas. 10 garotos de 13, garotos que hoje estariam com 20, 21 anos, possivelmente jogando profissionalmente, seguindo suas carreiras. E as famílias ainda sofreram muito com a maneira fria, distante que o Flamengo tratou. Indenizou todo mundo já e tal, mas a questão aí não é dinheiro, não é paguem as famílias, já pagaram as famílias. A questão aí é justiça. Justiça é o quê? Quem é o responsável? Quem causou aquilo? Pagar de acordo com a lei do Brasil. Isso até hoje não aconteceu. E pouca gente fala sobre isso. Minutos após o término de Flamengo e Santos, e com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Wander se ele ganhou e se seriam 5 mil. Wander desconversou, diz que não poderia falar daquilo ali, mas que seriam 4. Os pais de Bruno Henrique e Wander não foram indiciados. A Polícia Federal não encontrou evidências de que eles tenham tido algum benefício financeiro com as apostas. Um mês depois da partida, Wander Júnior voltou a escrever para Bruno Henrique. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje ele não pagou, está sob análise. O dinheiro está todo preso lá. Wander relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo ao irmão. Os policiais descobriram ainda que até o dia do jogo houve 14 apostas feitas a partir de 13 contas em casas diferentes. 6 dessas contas criadas na véspera do confronto. A alta concentração de apostas em um cartão amarelo para Bruno Henrique vinha de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, o que reforçou as suspeitas.
Enquanto Flamengo e Santos se enfrentavam, alguns apostadores trocavam mensagens entre si, demonstrando preocupação pela demora do recebimento do cartão amarelo. A gente não tem como saber se simplesmente o Bruno Henrique falou e os caras aproveitaram dessa informação para ganhar dinheiro em cima dele, ou se ele está envolvido no negócio. A gente ainda está cedo, a gente vai ter que ver a investigação. Só acho que as casas de aposta podem dificultar ao máximo esse tipo de coisa, e os clubes também. Pega o CPF da família inteira do cara e fala, ó, Nil, você quer jogar futebol aqui profissionalmente no Flamengo? Legal, nenhum parente seu pode apostar, nem você. Sorry. Pô, mas meu tio adora... Putz, cara, que pena. Teu tio adora apostar, mas ele não pode mais. Nenhum familiar próximo, primeira, segunda, terceira, primeira e segundo grau de relações, não podem mais apostar. E aí você vai dificultando, porque é muito, muito novo. Entendem muitas vezes. É óbvio, é evidente que se ficar comprovado no julgamento que ele participou, que ele é culpado, é óbvio que ele tem que ser punido exemplarmente. E talvez isso signifique o final da carreira dele. Como poderia ser para o Paquetá. Poderia ser o Paquetá. Até pela idade dele. Se ele pegar uma pena que não seja para sempre, 2 anos, 1 ano e meio, talvez acabe a carreira dele. E aí ele vai arcar com as consequências do seu ato, se ficar comprovado e ele for culpado, for responsabilizado. Enquanto isso, o que a gente não pode é julgar. O caso do Paquetá é um belo sinal, porque parecia que ele ia ser punido e não foi. Então, se alguém antes fala, vai pegar esse aqui, é culpado e tal, e agora? Fala o quê? Detalhe, os garotos do Ninho foram mortos há 2.379 dias, 340 semanas, ou 8 meses, se você quiser. Também pode falar 6 anos e meio. É tempo suficiente para a justiça brasileira fazer alguma coisa. Ninguém foi responsabilizado até hoje. Isso Estamos falando de quase 2.800 dias. Estamos falando de crianças que foram queimadas. Então assim, a justiça brasileira, ela se arrasta como um paquiderme. Então, é a justiça comum, é a justiça desportiva. Uma está esperando a outra, pelo jeito, né? Sim. E nada acontece. Enquanto isso, o cara joga. Mas é óbvio que ele já teve... Essa situação, na minha opinião, já deveria ter sido resolvida. Isso é evidente. E aí, se ele fosse responsabilizado, ele não estaria em campo. E aí, nação, que baita polêmica. E, nessa eu concordo com o Mauro. O que tem a ver a situação do Thiago Maia, que o Inter não pagou em relação ao Bruno Henrique? Na minha visão, os dois estão errados. E, o Flamengo também está errado. Bem feito pro Flamengo. Teve comprador do Bruno Henrique no começo do ano. Teve comprador, teve proposta de fora, teve proposta do Santos, que apesar de ter uma dificuldade financeira danada, vem pagando. É aquilo que o torcedor santista sempre fala. Pô, tá pagando aos trancos e barrancos, mas paga. A mesma situação do Botafogo. A mesma situação do São Paulo. Agora, quem não paga é Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro. Isso aí você pode esquecer. Que se endividaram muito. A dívida está muito alta desses clubes. Os caras não conseguem pagar realmente. Então, se você vender um jogador para eles, dificilmente isso daí vai rolar. O pagamento fica muito complicado. E isso eu concordo com o Mauro. Agora, de nada tem a ver com o Bruno Henrique. O Inter tem que pagar o Flamengo, que não quis vender o Thiago Maia, teve proposta, exigiu garantias bancárias, que isso é bem verdade. Agora que se dane, né? Vai ter que cobrar o Inter aí. Problema é do Flamengo, que tem que receber. Tem que criticar o Inter por isso. Agora, de nada tem a ver com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai ser investigado e julgado pelo STJD. Isso já tá certo já. Já tá certo agora. Se vai ser condenado ou não, só a justiça vai dizer. Agora, que tem relação uma coisa a ver com a outra, não tem não. Mas bora botar fogo aí nessa discussão. Quero saber da sua opinião aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.